Por ter feito melhor campanha, o Camboriú jogava pelo empate para ser campeão da segunda divisão catarinense, mas acabou superado dentro de casa pelo Barra, que comemorou o título inédito. O Barra conseguiu a vitória e o título usando a cabeça no Robertão, primeiro com Felipe Baiano e depois Matheus Santana. Índio até descontou para o time da casa, mas não evitou a derrota. Final, Camboriú 1, Barra 2. O capitão Cleiton, ex-zagueiro do Brusque, levantou a taça para a equipe de Balneário Camboriú, campeã invicta. Barra e Camboriú na Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Pela Copa Santa Catarina, completando a primeira rodada na capital, diante de 123 sócios torcedores, o Marcílio Dias venceu o Mistão do Avaí, 2-0 com gols do Alessandro e do Anderson Ligeiro. Lembrando que no próximo fim de semana começa a Série C catarinense. A abertura será no sábado, 3 da tarde em Indaial, quando o BEC, o Blumenau, recebe o Nova Veneza de Caravaggio, lá do sul do estado. 9 times que vão brigar por 2 vagas do acesso. Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de um jogo tenso contra o Bangu na Arena, só decidido na bola parada, o Joinville garantiu vaga nas oitavas de final. O Joinville saiu na frente com esse gol do Thiago Juan. Só que o Fernando jogou contra o Patrimônio para empatar a partida, mesmo placar do Rio de Janeiro 1-1, e a decisão foi para os pênaltis. Após 14 cobranças, o goleiro Rafael Pascoal do Joinville defendeu 3 e o Jeque se classificou. Agora, o tricolor vai enfrentar nas oitavas de final o Uberlândia, que eliminou o Nova Mutum do Mato Grosso. É isso aí, Jeque. Passo a passo na Série C, Criciúma classificado e Figueirense eliminado. Arilson, Helder e Silvinho foram na rede na vitória do Criciúma sobre o Mirassol por 3-0. O Figueirense precisava vencer o Botafogo e torcer por derrota do Tigre. Até fez a sua parte em Ribeirão Preto, 2-1, com 2 gols do Diego Tavares. Mas o alvinegro ficou no meio do caminho porque terminou em 5º lugar. 26 pontos, classificados além do Criciúma, Ipiranga, Ituano e Novo Horizontino. No próximo sábado tem a última rodada para Figueirense e Criciúma, que se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli. Paraná e Oeste foram rebaixados para a Série D. E outro gigante caiu em Santa Cruz de Recife, falta definir o outro, Floresta ou Jacuipense. Na Série B, novo empate do Brusque, igualdade para Vasco e Cruzeiro, e o Coritiba cada vez mais líder, além do Botafogo, subindo na tabela. Em jogo que abriu a 25ª rodada, na volta da torcida em São Januário, com 309 pagantes, Nenê, no seu reencontro, fez 1-0 Vasco. E logo na sequência, o Ramon empatou e ficou nisso. Vasco 1, Cruzeiro também 1. Pela 24ª rodada, o Brusque recebeu vitória no estádio Augusto Balber e não saiu de um empate em 0-0. 11º jogo sem vitória do time catarinense. Já o Botafogo no Engenhão venceu o Náutico por 3-1 de virada, com gols do japonês Luiz Oyama e 2 gols do Rafael Navarro. E o Coritiba confirmou a liderança ao bater no Couto Pereira o Vila Nova, 1-0, gol do Léo Gamalho, agora artilheiro isolado da Série B com 12 gols, 1 a mais do que o Edu do Brusque. Coritiba 48 pontos, Goiás 45, Botafogo 44, CRB 41 é o G4 do acesso. 6º lugar é o Avaí com 37, o Vasco é o 9º com 34, Cruzeiro é o 13º com 31 e o Brusque é o 14º colocado na tabela com 28 pontos, 4 a mais do que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Amanhã o Brusque encara o Sampaio Corrêa lá em São Luís, no Maranhão. O Avaí recebe o Goiás da Ressacada. Quinta-feira, Engenhão, Botafogo e CSA. Jogo, aliás, vai ser em Maceió, em Alagoas. A Série B está na reta final. E na Série A, Atlético Mineiro firme na liderança, na frente agora do Palmeiras, que venceu, fez a sua parte e ainda contou com o tropeço do Flamengo. Na Arena Condá, com gols do Rafael Veiga e do Luiz Adriano, o Palmeiras venceu a Chapecoense por 2-0. O América Mineiro, na sua luta contra o rebaixamento, conquistou um ponto importante na Arena Itaquera. Marlon abriu o placar e o Juliano empatou para o Corinthians. Ficou nisso, Corinthians 1, América Mineiro também 1. No Maracanã, após a assistência de Ferreirinha, o colombiano Borja de cabeça
garantiu a vitória do Grêmio sobre o Flamengo por 1-0. Grêmio também na luta contra o descenso. Ceará e Santos se enfrentaram no Castelão, empate em branco 0-0. Mas o lance inusitado foi o pênalti desperdiçado pelo Marinho, que teve muito azar. Ele escorregou na hora da batida. Em Salvador, o colombiano Rodalega abriu o placar para o Bahia diante do Bragantino. E chegou à igualdade com Ítalo. Bahia 1, Bragantino também 1. Com esse gol do Edenilson, em Porto Alegre, o Inter superou Fortaleza 1-0. No Morumbi, o argentino Rigoni fez São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Luciano aumentou. Matheus Barbosa descontou, mas não evitou a derrota do visitante. São Paulo 2, fora da zona do rebaixamento, Atlético Goianiense 1. Em Curitiba, Ricardo Bueno fez 1-0 Juventude contra o Atlético. E chegou à igualdade com Bissoli e virou a partida com Renato Kaiser. Atlético 2, Juventude 1. E o líder Atlético recebeu no Mineirão o Sport e confirmou a liderança 3-0 com gols do Diego Costa, do Hulk e do Vargas. Galo na liderança 45 pontos. Palmeiras em segundo lugar 38. Flamengo em terceiro 34, 2 jogos a menos. Fortaleza e Bragantino 33. Corinthians é o sexto com 30. Internacional 29, Fluminense 28. Atlético Paranaense e Cuiabá 27. Atlético Goianiense 26 pontos. São Paulo e Ceará com 25, Santos é o 14º com 24, Bahia e Juventude 23, zona do descenso com Grêmio 22 pontos, 2 partidas a menos, América 22, Sport 17 e a Chapecoense com 10 pontos. E Cuiabá e Fluminense completam essa 21ª rodada na Arena Pantanal hoje às 8 horas. E você viu aqui no Balanço Geral, semana passada, os 2 técnicos e os 5 atletas, além do staff da coordenação, estavam otimistas na participação dos 5 paratletas de Blumenau nas Paralimpíadas Universitárias, lá em São Paulo. E os resultados foram expressivos. 7 medalhas de ouro para Wesley Henrique Ouriques, recorde brasileiro no lançamento de clube. No lançamento de dardo, ouro para Daiane Paz Muniz. Ouro também para ela no lançamento de disco, no arremesso de peso. Tênis de mesa, Alexandro Pereira, primeiro lugar. Dupla mista, também no tênis de mesa, novo ouro para Alex. E na bocha, primeiro lugar para Alexandro Nicoletti. Medalha de prata para Alexandro Pereira no tênis de mesa, equipe mista. E no salto em distância, para Marques Bruno da Silva. Bronze nos 100 metros rasos, também para Marques Bruno da Silva. No geral, medalha de prata na bocha para o Alexandro Nicoletti. E o bronze, no tênis de mesa, para o Alexandro Pereira. Tá aí os 5 paratletas que deram um banho, arrebentaram. Parabéns para vocês. É isso aí, chegando a Blumenau. E o Balanço Geral, é claro, valorizando acima de tudo esse trabalho de superação. Muito bacana. Parabéns ao Paradesporto de Blumenau. Parabéns a esse quinteto. Isso aqui é superação e é exemplo de vida, né? A gente reclama tanto, às vezes, as coisas do nosso dia a dia, coisas tão pequenas, entre aspas, né? Olha só o quanto que eles dão a volta por cima e conseguem ganhar medalhas, né? Se superar, praticar esportes, que vivem muito bem, né? Parabéns a eles e a todos que deram exemplo nessas Paralimpíadas. Foi show de bola, né, Emerson? O esporte transforma, com certeza.